Bom, aqui a gente vai ver alguns tópicos, tá? Esse cara aqui ele não vai ser tão demorado, mas é o ACID que a gente já viu dos bancos de dados relacionais versus o Base. O Base é a característica, na verdade, dos não relacionais que a gente vai ver aí. O que seria o ACID, né? O ACID, o A, é de atomicidade. Ou tudo ou é nada executado em transações. Lembram-se daquele exemplo da conta bancária, certo? De transferência de uma conta para outra? Se eu fiz a transferência de uma conta, eu tive uma transação de saída e uma transação de entrada, correto? Ou tudo é executado ou nada é executado, volta a seu estado anterior, correto? Supondo que tenha mais ou menos a queda lá de energia naquele momento que você teve o azar de fazer a transferência para a conta lá, certo? Do seu amigo. Mas caiu a energia e o seu amigo não recebeu. Saiu da sua conta sem entrar na conta do seu amigo o valor de dinheiro lá que você está depositando. Beleza. Isso, a atomicidade, ela faz o quê? Com que isso seja feito. Ou se faz as transações inteiras, ou se não se faz. Pessoal, já aconteceu com vocês, de vocês fazerem um depósito de uma conta, essa conta ela está errada, e depois voltar esse valor? Já. Por quê? Porque tem ACID. Já aconteceu com vocês, de vocês depositarem numa conta, essa conta está errada, e não voltar esse valor? Nunca! Vocês tiveram sorte na vida, porque comigo já aconteceu. Sim. Sim, já aconteceu. Tá? Aí o que você tem que fazer é abrir processo lá no banco, né? Viu? Ó, eu estou tentando depositar na conta ABC aqui, só que já fazem 2 dias e caiu na minha conta. Ó, tá aqui no meu extrato. E não depositaram na conta do cara. Ó, tá aqui no extrato do cara. Cadê? É um processo administrativo. Aí o banco vai ver que tem alguma coisa lá para pegar e fazer o estorno. Mas existe. Entre bancos de dados diferentes, pessoal, eu não tenho como ter essa característica, tá? De tudo ou nada. Não tem jeito. Você só consegue fazer a característica de ter o ACID, ou atomicidade, quando você está dentro do mesmo banco de dados. Tá? Como os bancos financeiros, né, têm tecnologias diferentes, não tem essa tecnologia do ACID, tá? Da atomicidade. Então, realmente opa, bateu lá, não existiu, às vezes pode falhar realmente. Então, é compreensível isso daí para a área de tecnologia. Mas existe processo para contornar essa situação. Tá? Uma coisa que aconteceu comigo, passagem aérea também. Comprando passagem aérea por milha, que é a pior besteira de todas, mas tudo bem. Você vai lá, o site da milha, da milhagem que você tem para ser utilizado, ela tem o quê? Ela transfere, né, a responsabilidade de cobrança para a operadora de cartão de crédito. O site estava com um pau. Ou seja, na hora que eu clicava lá, pagar, ele dava uma mensagem que não foi processado, mas estava processado aonde? No operador de cartão de crédito. Ó, firmeza, né? Vai lá você fazer o quê? Ligar para a milha e falar, para a empresa de milhagem falar, viu? Vocês debitaram, conta errada. E aí o que ela fala ainda para você? Não, aqui no meu sistema tá certo, só debitou uma vez, só está sendo cobrado uma vez. Por quê? Porque teve um erro no sistema dela, mas ela já mandou a requisição para a empresa do quê? Operadora de cartão de crédito. E aí você, como você vê o erro, você confia no software, né? É um usuário burro mesmo. Você foi lá e confiou no software, apertou mais uma vez, ele debitou mais uma vez da minha conta. Ah, que beleza. Pois é, entre empresas diferentes não tem como garantir a atomicidade. Tá? Beleza, eu entendo, vocês entendem esse conceito ainda. E para quem que não entende explicar isso daí que cobrou errado? Nossa, cara, aí você quer morrer. Nossa. Mas beleza, você vai lá e contorna a situação ligando, falando, olha, eu comprei, certo? No valor X essa minha passagem aqui, com tais outros opcionais, que é valor ABC. Você tem que cobrar isso no cartão de crédito. Beleza.
Ela vai lá, faz um e-mail para você, explicando a situação, e aí você manda para a operadora de cartão de crédito. Por quê? Porque é você que está sendo cobrado, eles não querem nem saber, não são eles diretamente. Aí sim é estornado da operadora de cartão de crédito o valor que você foi cobrado indevidamente. Por quê? Porque não tem atomicidade entre tecnologias diferentes. Pois é, pessoal. Beleza. Então, A de ACID aqui, ó, do ACID é a atomicidade. C é o de consistência. Visão única dos dados em vários pontos. É aquilo que a gente falou, né? Um banco de dados tradicional, atualizei o meu salário de 1.000 para 2.000, todo mundo que tiver, né, acesso ao valor do meu salário vai ter que ver o dado mais atualizado possível. Os 2.000 que foi atualizado lá e acabou. Tá? Não tem dessa de propagar, não tem dessa de fazer o quê? Por etapa, não. É 2.000? É 2.000 naquele momento. Beleza. Então, isso é a consistência. Tá? Isolamento. Comandos podem influenciar outras transações, a qual o banco, o SGDB, né, no caso, verifica operações em conflito, deadlocks, etc. O que seria isso da parte de isolamento? Vamos supor que você tenha lá, isso daí é muito clássico, pessoal. Você vai lá na rodoviária, tá? Pega a rodoviária de São Paulo, que é a maior de todas já, vai lá no Cometa. Quantas 1.000 passagens os caras estão vendendo ao mesmo tempo ali, ó? Várias, né? Tem uns 15 caixas lá e mais pela internet que os caras vendem também. Legal. Tá. Todos eles, cada um dos caixas estão fazendo o quê? Operações diferentes ali, não estão? Um está escolhendo passagem, o outro já está passando cartão de crédito, o outro está pegando o RG que você tem que colocar lá na passagem, beleza. Então, transações em tempos diferentes. Legal. Supondo que, tá, o caixa A pegue a mesma poltrona do caixa D ali, ó, porque vocês escolheram ao mesmo tempo. E os caras foram lá e clicaram ao mesmo tempo ali, ó, confirmar. O que vai ter que acontecer? Vai vender? Não, não poderia vender o mesmo banco para duas pessoas diferentes, né? A mesma poltrona. Ele tem que fazer o quê? Desfazer a transação de um. Aí, qual é a característica para ele fazer esse desempate? Aí é do software. O software ele tem que escolher um deles. Isso daqui é a parte de isolamento, tá? Quando eu tenho várias transações sendo feitas ao mesmo tempo, e ele tem que fazer o quê? Uma espécie de decisão. O que vai ser executado, qual ação vai ser tomada se caso alguma situação ocorrer. Tá? A mesma coisa acontece quando eu tenho o quê? O tal de deadlock em banco. E isso acontece com frequência. Em banco de dados relacional, enquanto eu estiver dentro, vamos dizer assim, alterando um determinado registro, eu não consigo nem fazer a leitura, eu não consigo nem fazer o quê? A utilização daquele registro. No SQL Server, a situação é um pouco pior do que o Oracle. O Oracle, ele trata bem isso. O Oracle, na verdade, ele é um dos campeões de tratar deadlock. No SQL Server, ele pega uma página de dados. Quando você pede para fazer um update dentro de um registro, ele pega, na verdade, 8Ks de página e traz para a memória e aloca aqueles 8Ks. Só que dentro de 8Ks, certo? Tem registro pra caramba lá dentro. Você não consegue alterar. Tá? Se o seu dado tiver entre aqueles 8Ks de uma linha que já estava sendo alterada. Aí o que acontece? Você tem que ficar esperando aquele cara terminar a transação para você ir lá e acessar o seu dado. E isso vai acontecer bastante, tá? Em SQL Server. No Oracle o esquema é diferente. No Oracle é linha a linha mesmo. Então a chance disso acontecer é menor. Mas acontece. Tá? O Oracle ainda ele tem a possibilidade de você fazer a configuração. Se estiver dando vários deadlocks, você, por padrão, ele já espera essa linha em 8 regiões da memória ao mesmo tempo. Então, cara, é muito difícil. Mas se acontecer ainda, você tem possibilidade de configurar. Tá? Só que isso é uma característica do quê? De isolamento. Se eu tenho isolamento, então, o banco de dados trata esses conflitos internos mais técnicos aí para mim. Correto? Durabilidade.
uma vez que o dado foi salvo, é algo que não se pode voltar. Ou seja, eu tenho o quê? Um dado consistente, durável. Fiz o meu update do meu salário de 1.000 para 2.000, cara, dei o enter ali, já era. É R$2.000 e acabou. Só vai ser alterado de novo se alguém pegar e mudar de novo. Correto? Então, isso é característica de durabilidade. Todas essas características aqui, ó, é o que a gente chama de ACID. Tá? Coisa que os bancos de dados relacionais tradicionais possuem. Pelo menos a maioria deles. No MySQL Server e no Oracle funciona desse jeito. No MySQL vai depender da tecnologia que você estiver utilizando no MySQL, não são todas. Perguntas aqui, pessoal? Beleza. Agora o Basic. Basic Available, CP. Tolerância ao particionamento. Algumas partes do sistema continuam disponíveis após uma falha, mas não disponível por completo. É aquela parte do que, pessoal? Eu tenho o meu dado replicado para vários nós do meu cluster. Eu tenho ciência de que em uma hora ou outra, um dos nós do cluster vai cair, vai dar problema. Correto? O seu dado ele vai estar disponível, não por completo. Por quê? Porque ele vai ter que ter um tempo lá de fazer toda essa parte de balanceamento novamente. Correto? Então, isso é uma das características do Base. Ó. B e A é desse Base aqui. Ó. Basically Available. Tá? Tolerância ao particionamento. Soft State. Tá? Informações podem expirar. Soft. Ou seja, não tem mais garantia nenhuma que a última versão retornada é a última versão atualizada. Ao contrário do hard, que é o quê? Que é consistido realmente. Né? O sistema irá mudar de estado sem intervenção do usuário, o usuário devia a consistência eventual. Então eu tenho um tempo, na verdade, do que, pessoal? De propagação. Alterei o meu salário de 1.000 para 2.000, beleza. Ele vai começar a fazer o quê? A distribuir para todos os outros nós. Certo? Esse 1.000 para 2.000. Mas não é exatamente naquele momento que esse dado vai se propagar. Ele vai fazer o quê? Ele vai se propagar à medida que ele conseguir. Então, se eu tiver no nó 1 e alterei, e eu estou consultando o nó 1.000, ainda não tem esse valor atualizado. Vocês concordam? Se eu for pensar que ele é sequencial, não é bem assim, mas pensando desse modo, eu tenho um dado, então, ó, que ele pode expirar. Não é garantia de eu estar lendo aquele dado que ele é a última versão atualizada. Correto? Isso, então, é o soft state do Base ali, ó, o S do Base ali. Perguntas? Tudo bem até aí? E eventually consistência, eventual consistência, ou seja, ao mesmo tempo, posso ter dois valores diferentes do mesmo dado em uma determinada realização do tempo. Será feito com modo assíncrono. Isso daqui, na verdade, o E, né, é uma consequência. Eu tenho o meu dado sendo feita a sincronia dele de modo não hard, de modo soft, ou seja, assíncrono. Né? Então, vai ser atualizado? Vai, mas não necessariamente naquele tempo. Tá? A propagação assíncrona dentro de uma janela de consistência, ela precisa ser feita dentro de uma janela de consistência. Ou seja, não é também, pessoal, qualquer tempo que isso daí vai ser atualizado. Ele tem uma janela para ele pegar e fazer o quê? Essa atualização, tá? Então, por configurações ali, você consegue, na verdade, determinar um próximo prazo para que os dados estejam atualizados. Se eu tenho uma atualização de muitos nós de cluster, tá? Até, sei lá, chutando, tá? Em 2 horas, é aceitável essa atualização. Opa, mais que isso daí, já deu algum problema. Ou é sinal que o meu nó está fora, ou é sinal que a minha rede caiu, ou é sinal que, sei lá, meu banco foi para o espaço. Então, aqui não tem... você tem uma janela
né, de tempo para poder fazer essa atualização também. Não é qualquer tempo que vai lá e vai fazer essa atualização. Daqui a 3 dias, 5 dias. Tudo bem? Então, essas são as principais características entre a CID e o BASE. O ACID dos bancos de dados tradicionais, relacionais, e o BASE são características dos bancos de dados no SQL. Perguntas? Não? Beleza. O que mais que nós temos?